Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula. Nesta feita nós iremos falar sobre ressurreição, né? Eu queria cooperar com você, ler com você um versículo bíblico da palavra de Deus, aqui em Apocalipse, no capítulo de número 20, e eu vou ler o versículo 6 de Apocalipse. Eu poderia ler outra referência, mas achei melhor ler aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então nós iremos abordar aqui nesta aula os dois grupos de ressurreição e também as etapas da ressurreição do justo e definir também a ressurreição daqueles que estão condenados. Então, é um assunto muito profundo a respeito da ressurreição. Aí, quando nós falamos a respeito de ressurreição, é bom nós esclarecer aqui aos irmãos que há alguns tipos de ressurreições. Então, há uma ressurreição que é espiritual, que a Bíblia diz que nós estamos mortos em ofensa e pecado, mas Cristo, pela sua morte, nos ressuscitou juntamente com eles. Então, isso é uma ressurreição espiritual. Quando alguém aceita Cristo, alguém nasce novo, ele ressuscita espiritualmente. Existe uma ressurreição física e natural. Essa ressurreição física natural é aquela que Cristo operou um milagre. Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro, depois que passou alguns anos, morreu novamente. Cristo ressuscitou a filha de Jairo. Então, com o tempo, a menina cresceu, desenvolveu, quem sabe criou uma família e chegou a morrer novamente. Então, várias milagres de ressurreição a Bíblia mostra, como a ressurreição de Docas, a ressurreição daquele soldado que tocou nos ossos de Eliseu e reviveu. Então, isso é uma ressurreição física natural. Existe uma ressurreição no campo nacional, que é uma ressurreição do povo de Israel, que nós vamos abordar também aqui nesta aula. É uma ressurreição nacional da nação de Israel. E também, por fim, existe uma ressurreição profética, física e sobrenatural. Então, essa ressurreição que nós queremos abordar aqui nesta aula de hoje, certo? Então, nós temos aí algumas ressurreições associadas à segunda vinda de Cristo. Então, se você observar na Antiga Aliança, você pode ver que as ressurreições sempre estavam associada a uma esperança messiânica no dia do Senhor. Então, se você ler Daniel no capítulo 12, versículo 2, você vai perceber que Daniel, ele menciona nesse capítulo 12, versículo 2, uma ressurreição. 12:2 de Daniel, diz assim a palavra do Senhor: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, Daniel, quando ele menciona essa ressurreição, observe que o contexto aí tem uma relação com o dia do Senhor. Já Isaías, capítulo 26 de Isaías, e versículo 19, Isaías também menciona uma ressurreição. Isaías 26 e 19 diz assim: Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habita no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Então, essas ressurreições que tanto o profeta Isaías, o profeta Isaías e outros, observe que o contexto ali era um contexto do dia do Senhor. Então, se você vê
o versículo 20, o versículo 21 de Isaías, do capítulo 26, você vai ver que esses textos estão relacionados com o dia do Senhor. João também, por sua vez, ele no seu evangelho, ele também menciona uma ressurreição dos últimos dias. Então, se você ler João 11, 23 e 24, naquele contexto de Marta, Maria, Lázaro, diz assim, diz Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, observe que esse último dia aí, ele aparece como dentro de um contexto escatológico, profético. Então, os últimos dias aí aponta justamente para o momento do arrebatamento da igreja, os momentos finais da conclusão do plano escatológico de Deus aqui na Terra. Não são dias literais, né? Observe que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, os últimos dias aí tem uma expressão escatológica, uma expressão profética. Então, observe que tanto a antiga aliança como a nova aliança, nós vemos textos, versículo bíblico que apontam para uma ressurreição. Um detalhe também a respeito dessa ressurreição, que é uma ressurreição literal, é uma ressurreição corpórea. Então, no dia do arrebatamento da igreja, tanto a igreja, né, como aqueles que irão ressuscitar, terão corpos ressurretos, corpos glorificados. Então, se trata de uma ressurreição literal, e não de uma ressurreição espiritual, mas literal. Então, após nós entendermos que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento aponta para uma ressurreição, que é um assunto profético escatológico, devemos entender agora os tipos de ressurreição. Então, há dois tipos de ressurreição. A primeira ressurreição é uma ressurreição para a vida. A segunda ressurreição é uma ressurreição para a condenação. Então, se você ler aí Lucas no capítulo 14, versículo de número 13 e 14, essa ressurreição para a vida aí, ela diz respeito aos salvos em Cristo, que nos últimos dias, esse dia aí é um dia profético, está incluso aí também o dia do arrebatamento da igreja. Lucas 13 e versículo 14 de Lucas, diz assim, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Então, observe aí que nós temos aí uma ressurreição que traz consigo uma característica para a ressurreição do justo. Então, no dia do arrebatamento, irá ressuscitar somente aqueles que são justos, santos, eleitos, porque nasceram de novo, desde Adão até aquele salvo que morreu no próprio dia do arrebatamento. Queremos ler também com os irmãos aqui outro texto, Filipenses 3, e o versículo de número 11, diz assim, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Então, Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, tendo essa exortação, Paulo também menciona essa ressurreição. É uma ressurreição literal. Hebreus capítulo 11, versículo 35 também, o escritor dos Hebreus faz uma menção dessa ressurreição, que nós entendemos como uma ressurreição literal, sobrenatural, para receber corpos glorificados. 11:35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Para quê? Para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, essa melhor ressurreição aí, de respeito a uma ressurreição literal e sobrenatural, que irá acontecer a partir do momento do arrebatamento da igreja. Nós também poderíamos mencionar em João capítulo 5, versículo 28 e 29, e também Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Então está aí alguns versículos que apontam para uma ressurreição,
sobrenatural, profética e literal. Nós entendemos que essa ressurreição ela dá para iniciar suas etapas no dia do arrebatamento da igreja. Lógico, né, que nós vamos ver que Cristo ele já foi a primícia dos que dormem. Então, Cristo já iniciou a primeira etapa, conforme nós vamos ver daqui a pouco, quando nós mencionamos a ordem das ressurreições. Então, vamos fazer agora uma distinção dessas duas ressurreições. Então, eu tenho a primeira ressurreição e eu tenho a segunda ressurreição. Eu tenho uma ressurreição que é para a vida e uma ressurreição que é para a vergonha e desprezo eterno, conforme Daniel 12:2. Eu tenho uma ressurreição para o justo e uma ressurreição dos ímpios. Eu tenho uma ressurreição para os salvos e uma ressurreição para os perdidos. Então, essa ressurreição aqui para os salvos, ela é chamada de ressurreição do justo, ressurreição dentre os mortos, uma ressurreição superior, conforme Hebreus 11:35. E observe que essa ressurreição para a vida, essa primeira ressurreição, ela tem suas etapas, que nós iremos ver aí as suas etapas. E a ressurreição dos perdidos vai acontecer justamente no juízo final, quando Cristo ressuscitar os mortos para o julgamento final. Então, nós temos aqui, né, ordens da ressurreição. Então, observe que eu fiz aquela distinção, a ressurreição dos salvos, dos perdidos, dos justos, dos ímpios. Então, essas ordens, então, na primeira ordem, quem ressuscita são quem? São os salvos. São aqueles que irão desfrutar da vida eterna com Cristo, comunhão com Cristo, que irá reinar com Cristo. Depois, nós temos a ressurreição daqueles que serão condenados no julgamento, no juízo final. Aí observe que no segundo grupo aí da ressurreição, existe a ressurreição para os condenados, para a condenação. Agora, observe por que essa divisão. Então, se você ler João, capítulo 5, versículo 29, diz assim: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Agora, Apocalipse, capítulo 20, é por isso que existe uma ordem para a ressurreição, e que é onde vários grupos religiosos confundem as ressurreições. 25 de Apocalipse. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, observe só. Observe que o justo ressuscita na primeira ressurreição. Na segunda ressurreição, ou no segundo grupo da ressurreição, ressuscita os perdidos no juízo final. Então, se você ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, até o versículo 13, você vai perceber que é no juízo final que ressuscita aí os perdidos. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E viu um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para ele. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu o livro, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora, versículo 13. E deu mal aos seus mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, está aqui a segunda ressurreição para os perdidos. Então, são nesses textos aí que nós vemos essa divisão, essa ordem de ressurreição. Então, está aí. Eu coloquei aí alguns versículos bíblicos que você pode ler, mostrando que o Antigo Testamento ensinava claramente os fatos da ressurreição. Então, está aí Jó 14, de 1 a 13, Jó 19, 25 e 26, aquele versículo bem clássico, né? Eu sei que o meu Redentor vive, Salmo 16, versículo 10. Então, está aí vários versículos que você pode ler falando a respeito da ressurreição. Agora, nós vamos explicar agora esse plano das ressurreições no que diz respeito à primeira ressurreição, que é para os salvos,
os salvos em Cristo Jesus. Então, essa primeira ressurreição, ela tem sua ordem. Então, vamos ler aqui, 1 Coríntios, no capítulo de número 15, de 1 Coríntios. Observe versículo 23. Eu vou ler do 22 para vocês entenderem. 15 e o 22. Diz assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, observe que Cristo Jesus, ele já foi a primícia dos que já dormem, conforme 15 e 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Então, a primeira etapa da ressurreição já aconteceu. Cristo ressuscitou. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. No dia do arrebatamento, nós iremos ver agora a segunda etapa, né, dessa primeira ressurreição. Então, Cristo, ele é a primícia da ressurreição. Então, Cristo, ele foi aquele que já restou primeiro. Cristo já tem um corpo glorificado, já tem um corpo já adornado. Agora, depois, no dia do arrebatamento da igreja, nós iremos também ressuscitar. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar. Agora, no dia do arrebatamento da igreja, irá ressuscitar os que morreram em Cristo. Então, conforme Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Então, e assim também para sempre com o Senhor. Então, observe que agora a segunda etapa da primeira ressurreição acontece, que é a igreja no dia do arrebatamento. Também eu entendo como a terceira etapa as duas testemunhas da grande tribulação. Então, observe que Deus levantará 2 homens que irá pregar para o povo de Israel, as nações. Essas 2 testemunhas serão mortas. Mas se você ler Apocalipse capítulo 11, versículo 11 e 12, diz assim: e depois daqueles 3 dias, porque eles serão mortos, vai ficar 3 dias mortos na praça de Jerusalém. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviu uma voz, grande voz do céu, que dizia: sobe cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos o viram. Então, aí também é uma ressurreição para um corpo glorificado. Então, está aí também as 2 testemunhas que irá ressuscitar na grande tribulação. Após ser mortas, esses seus inimigos, Cristo, depois de 3 dias e meio, Cristo vai ressuscitar, literalmente, esses 2 personagens, que nós não sabemos quem é. Nem é Moisés, nem é Elias, nem é Enoque, nem Elias, nem é Enoque, nem Moisés. Serão e nem são 2 anjos. São 2 pessoas que Cristo irá levantar na grande tribulação para pregar o evangelho à nação de Israel. Meus irmãos, nós temos agora essa última etapa aí da ressurreição para os salvos, que são quem? Que são os mártires. Que mártires são esses? São os mártires da grande tribulação. Então, esses mártires da grande tribulação, eles irão ressuscitar com Cristo. Para quê? Para reinar com Cristo no milênio. Então, Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4 ao 6, você pode ler na sua casa, diz assim: vi tronos assentados sobre ele aqueles que a quem foram dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabassem. Aqui fala dos ímpios, né? Esta é a primeira ressurreição.
Então, bem-aventurado os santos, aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre isto não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e com Cristo reinarão com ele 1000 anos. Então, está aqui agora a última etapa aí dessa ressurreição, que são os mártires, que irá recitar no final da grande tribulação. Irá recitar com o propósito de reinar com Cristo no milênio. Então nós temos aí também a ressurreição de Israel. Não é uma ressurreição para corpo glorificado, mas é uma ressurreição da nação soberana de Israel. Então Israel vai ter o privilégio de entrar no milênio, e aquela terra de Israel, o povo de Israel, vai desfrutar das promessas abraâmicas, as promessas davídicas, as promessas que Deus fez o pacto com o povo de Israel. Então, se você ler do capítulo 37 em diante, você vai ver que Israel também vai ter uma ressurreição nacional. Aqui é mais no campo espiritual agora. Então, Zacarias diz que naquele dia Deus vai derramar sobre Israel o espírito de súplica. Então, Israel vai reconhecer o Messias, vai voltar em glória, vai receber o livramento e vai se converter a Cristo Jesus. Então, isso trata de uma ressurreição nacional, uma ressurreição no campo espiritual, de reconciliação, de comunhão com o povo de Israel. Amém? Então, está aí as ressurreições que nós citamos, duas ressurreições, dois grupos, os salvos perdidos. Os salvos têm suas etapas. Cristo a primícia, a igreja no dia do arrebatamento, os que morreram em Cristo. Depois vem a testemunha, os mártires e também Israel como uma nação soberana nacional. Então vamos orar por este momento especial. Quero dizer aos irmãos, para os irmãos não confundir, a ressurreição de Israel é uma ressurreição que não é para corpo glorificado. É uma ressurreição nacional para restabelecer a comunhão, a intimidade com Deus. E o povo de Israel entra no milênio com o corpo físico, esse corpo natural que nós temos hoje, que irá passar também por uma mudança biológica, que vai dar vida, né? Alguns israelitas vão conseguir viver até 1000 anos, quem sabe, quando Cristo reinar no milênio. Vamos orar. Pai de amor, Pai bendito, Santo Deus, obrigado, Pai, por este momento na Tua presença. Abençoe os Teus servos, Teus filhos, Jesus, que irão aprender a Tua palavra, Jesus. Abre vossas mentes, dá entendimento, sabedoria. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Dando aula.